o professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, está conosco. Professor, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como é que está, professor? Tudo caminhando, né? Espero que a situação do país se estabilize o mais depressa possível. Inclusive, este é o tema da nossa coluna hoje, não é, professor? As manifestações antidemocráticas diante do CMA. A gente tem que falar um pouquinho sobre essas manifestações e o senhor traz um ponto de vista, certo? Isso, Rafael. Olha, eu acho que é preciso encontrar um termo adequado para a compreensão disso que vem acontecendo aqui em Manaus e em alguns outros municípios, né, do país, porque se criou uma grande confusão em torno do que são essas manifestações, né? Elas são, talvez, desde o período que antecedeu a ditadura militar, manifestações que não têm a ver com a expressão de parte da sociedade acerca de anseios da luta por direitos, da luta pela ampliação das liberdades, da luta pela ampliação da igualdade. Quer dizer, são manifestações que têm um cunho, como você bem disse, antidemocrático, pois elas se voltam contra o resultado de um processo democrático de escolha, né? Então, é algo realmente preocupante na sociedade brasileira, e algumas pessoas acreditem que a liberdade de expressão inclui o desejo de ferir e de negar instituições democráticas, como é o processo eleitoral via direta, conquistadas a duras penas, né? Quer dizer, nós passamos por situações muito graves, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram torturadas, para que, a partir de 1989, nós pudéssemos eleger diretamente aqueles que nos representam. E o que está em causa hoje é precisamente isso. Quer dizer, nós temos pessoas que manifestam seu desagrado em relação a uma instituição democrática, em relação a um processo democrático. Isso me parece que precisa ser tratado dentro dos termos que a própria Constituição determina. Note que é tão forte em algumas pessoas que são minoria da sociedade, né, como provou o próprio processo eleitoral, e como prova o próprio engajamento, que é limitado a essas manifestações, revela que muitos não vêm tendo uma socialização democrática. Quer dizer, a participação de boa parte dessas pessoas na vida brasileira parece vir sendo muito limitada no que diz respeito ao acesso à cultura, o acesso à própria riqueza produzida no país, né, o acesso a formas de organização que estimulem a convivência e o enfrentamento de conflitos por via pacífica. Tudo isso parece muito limitado para certas parcelas da sociedade brasileira. Professor, a gente tem observado bastante as manifestações a favor de intervenção federal, intervenção militar, manifestações que são pela democracia, como falam os manifestantes, né? E muita gente não entende quando a gente utiliza o termo antidemocrático para nos referirmos aos atos, né? A Rede Band News FM ou outras instituições da imprensa em todo o Brasil. E outro dia um ouvinte questionou, né? Por que é antidemocrático? E acho que é importante a gente explicar, né, que o pedido de intervenção militar é anticonstitucional. Ele é contra o que consta na Constituição, por isso é um ato antidemocrático. E é muito contraditório, né, se pedir uma intervenção militar a favor da democracia, como nós temos ouvido muitos manifestantes falarem, não é isso? Certamente. Eu acho que aí tem um grande problema de respeito à própria ignorância de uma parte significativa da sociedade acerca daquilo que implica democracia, o que implica relações democráticas. Quer dizer, uma Constituição,
que rege uma nação contém normas e regras que foram definidas por representantes do povo e por representantes das unidades federativas. Isso significa dizer que, concordemos ou não com essas instituições, elas respondem a determinados momentos e a determinados consensos, né, criados por via de mecanismos e métodos democráticos. A contestação dessas instituições deve ser feita nos termos da própria democracia. Quer dizer, considerando a organização da sociedade, considerando a sua disposição de participar de movimentos, sim, mas movimentos que estejam dentro do jogo democrático. As pessoas não entendem que solicitar intervenção... Aliás, tem uma situação muito interessante agora. Estão pedindo uma intervenção federal no governo atual, né? O que cria, sem dúvida nenhuma, um quiprocó. Quer dizer, uma situação cujo resultado é absolutamente insabido, né? Ainda que essas pessoas acreditem que as coisas são bastante óbvias. Note, e eu acho que é importante fazer uma distinção, né? Existem essas pessoas que estão movidas por interesses vários, alguns por uma crença desprovida de qualquer fundamentação jurídica, de qualquer fundamentação mesmo política, né, eu diria, mas ideologicamente muito fortes, nutridas por várias instituições, que vão desde essas instituições que produzem, eu estou chamando de instituições, mas são todas elas privadas, né? Aquelas que produzem fake news e distribuem para instilar em parte da sociedade concepções equivocadas sobre a realidade, mas algumas instituições vinculadas à igreja também têm feito esse tipo de movimento, né? E tem também outros que muitas vezes não aparecem, que são os que financiam, né? Porque isso tudo envolve muito recurso. Então são os que financiam tanto a produção das fake news, quanto a manutenção desse tipo de forma de pressão sobre as instituições que precisam ser identificadas para serem processados, na medida em que incorrem num crime contra a democracia, contra as instituições democráticas, e, claro, diante de todo processo legal justo, né, que as pessoas têm que ter acesso à defesa, né, têm que ter todos os prazos da justiça cumpridos, que essas pessoas sejam responsabilizadas ou sejam inocentadas. Porque, de fato, nós não estamos diante de um fenômeno político, sem dúvida nenhuma, mas cuja origem é um processo criminoso, não é, de contestação do resultado eleitoral, porque não agradou a determinado candidato e a seus apoiadores. Então é muito séria a situação e é triste, né? Eu trabalho com a hipótese de que parte dessas pessoas do povo, trabalhadores, né, que estão nas ruas, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras, cantando os hinos, né, o hino nacional, o hino da bandeira e vários outros, eu tendo a crer que essas pessoas não entendem bem o processo em que estão envolvidas. E o que denota, do meu ponto de vista, que o acesso delas a bens da civilização muito importantes, que tem a ver com a participação na cultura, com a própria participação na vida política nacional, a compreensão dos impasses que um país experimenta, tem sido precária, né? Uma participação muito precária e uma socialização que se abre, na verdade, para formas autoritárias de expressão. Eu não sei se a gente pode chamar nem de interesse, né? Porque boa parte dessas pessoas talvez não tenha nem consciência do que está implicado nesse processo, mas de expressão do interesse de camadas sociais que na maioria das vezes nem aparecem, né? Elas ficam escondidas através das suas fontes de financiamento desses atos. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, obrigado pela análise, um grande abraço e até a próxima. Outro, Rafael. Boa semana a todos.